Um psicólogo no campo de concentração. Este livro não trata de fatos e acontecimentos externos, mas de experiências pessoais que milhares de prisioneiros viveram de muitas formas. É a história de um campo de concentração visto de dentro, contada por um de seus sobreviventes. Não vamos descrever os grandes horrores, já bastante denunciados, embora nem sempre se acredite neles, mas sim as inúmeras pequenas torturas. Em outras palavras, tentarei responder a seguinte pergunta: de que modo se refletia na mente do prisioneiro médio a vida cotidiana do campo de concentração? Diga-se de antemão que as experiências aqui relatadas não se relacionam tanto com acontecimentos nos campos de concentração grandes e famosos, mas com os que ocorreram em suas famigeradas filiais menores. É fato notório que justamente esses campos mais reduzidos eram autênticos locais de extermínio. Em pauta estarão aqui não a paixão e morte dos grandes heróis e mártires, mas das pequenas vítimas, a pequena morte da grande massa. Não vamos nos ocupar com aquilo que o capo, nem este ou aquele prisioneiro renomado, sofreu ou tem para contar, mas vamos tratar da paixão do prisioneiro comum e desconhecido. Nota do editor: os capos eram prisioneiros que dispunham de privilégios. Este último não usava o distintivo em forma de braçadeira e era desprezado pelos capos. Enquanto ele passava fome até morrer de inanição, os capos não passavam mal. Houve até alguns que nunca se alimentaram tão bem em sua vida. Do ponto de vista psicológico e caracterológico, esse tipo de pessoa deve ser encarado antes como os SS ou os guardas do campo de concentração. Os capos tinham se assemelhado a estes, psicológica e sociologicamente, e com eles colaboravam. Muitas vezes eram mais rigorosos que a guarda do campo de concentração e eram os piores algozes do prisioneiro comum, chegando, por exemplo, a bater com mais violência que a própria SS. Afinal, de antemão somente eram escolhidos para capos aqueles prisioneiros que se prestavam a esse tipo de procedimento, e caso não fizessem jus ao que deles se esperava, eram imediatamente depostos. Seleção ativa e passiva. O não iniciado que olha de fora sem nunca ter estado num campo de concentração geralmente tem uma ideia errada da situação num campo desses. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência, mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores. É violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração, segundo a versão oficial, mas há boas razões para supor que o destino seja a câmara de gás, porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos prisioneiros incapacitados de trabalhar, que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmaras de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo ou os que lhe são chegados, pô-los a salvo do transporte, requisitá-los, entre aspas, no último momento da lista do transporte. Um fato está claro para todos: para aquele que for salvo dessa maneira, outro terá de entrar na lista. Afinal de contas, o que importa é o número. O transporte terá de ser completado com determinado número de prisioneiros. Cada qual, então, representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista constam apenas os números dos prisioneiros. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento, de modo que quem quiser pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão, etc. Não são poucos os que apelam para esse truque, por diversas razões. A única coisa que não dá margem a dúvidas e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a ideia de exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome.
quando quer denunciá-lo, o que geralmente acontece por alegação de, entre aspas, preguiça. Simplesmente verifica o número que todo prisioneiro precisa usar, costurado em determinados pontos da calça, do casaco e da capa, e o anota, ocorrência muito temida por suas consequências. Voltemos ao caso do transporte previsto. Nesta situação, o prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua vida para os seus, que por ele esperam em casa, e preservar aqueles aos quais se sente ligado de alguma forma no campo de concentração. Por isso não hesitará em dar um jeito de incluir outra pessoa, outro, entre aspas, número, no transporte. Pelo que dissemos acima, já dá para entender que os capos eram resultado de uma espécie de seleção negativa. Para essa função somente se prestavam os indivíduos mais brutais, embora felizmente tenha havido, é claro, exceções, as quais deliberadamente não vamos considerar aqui. Mas além dessa seleção ativa, efetuada por assim dizer pelo pessoal da SS, havia ainda uma seleção passiva. Existiam prisioneiros que viviam anos a fio em campos de concentração e eram transferidos de um para outro, passando às vezes por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida e que não hesitavam em usar métodos violentos ou mesmo em roubar dos inimigos. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, sabemos e podemos dizer sem hesitação que os melhores não voltaram. Relato do prisioneiro número 119.104. Ensaio psicológico. Quando o ex-prisioneiro 119.104 tenta descrever agora o que vivenciou como psicólogo no campo de concentração, é preciso observar de antemão que naturalmente ele não atuou ali como psicólogo, nem mesmo como médico, a não ser durante as últimas semanas. Cumpre salientar esse detalhe, porque o importante não será mostrar o seu modo de vida pessoal, mas a maneira como precisamente o prisioneiro comum experimentou a vida no campo de concentração. Não é sem orgulho que digo não ter sido mais que um prisioneiro, entre aspas, comum. Nada fui senão o simples número 119.104. A maior parte do tempo trabalhei em escavações e na construção de ferrovias, enquanto alguns poucos colegas de profissão tiveram a sorte de ficar aplicando ataduras improvisadas com papel de lixo em postos de emergência dotados de algum tipo de calefação, eu, por exemplo, tive de cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos d'água. Isso para mim não deixou de ser importante, pois como reconhecimento desse, entre aspas, serviço prestado, recebi 2 dos assim chamados cupons prêmio, pouco antes do Natal de 1944. Esses cupons eram emitidos pela firma de construção a qual éramos literalmente vendidos como escravos pelo campo de concentração. Em troca de cada dia de trabalho de um prisioneiro, a firma tinha de pagar à administração do campo determinada quantia. Cada cupom prêmio custava à firma 50 centavos e era trocado por 6 cigarros no campo de concentração, geralmente apenas depois de passadas algumas semanas. De repente eu estava de posse de um valor equivalente a 12 cigarros. Acontece que 12 cigarros valiam 12 sopas, e 12 sopas realmente significavam muitas vezes a salvação da morte por inanição, para 2 semanas ao menos. Somente um capo, que tinha seus cupons prêmio garantidos, é que podia dar-se ao luxo de fumar cigarros, além do prisioneiro que dirigia alguma oficina ou depósito no almoxarifado e recebia cigarros em troca de favores especiais. Todos os demais, os prisioneiros comuns, costumavam trocar por gêneros alimentícios aqueles cigarros que recebiam através de cupons prêmio, isto é, por meio de serviços adicionais que representavam perigo de vida. A não ser que tivessem desistido de continuar vivendo por terem perdido as esperanças, resolvendo então, entre aspas, gozar os últimos dias de vida que ainda tinham pela frente.
Quando um colega começava a fumar seus poucos cigarros, já sabíamos que havia perdido a esperança de poder continuar, e de fato, então não aguentava mais. O anterior foi para justificar e explicar o título do livro. Vejamos agora que sentido tem propriamente um relato deste tipo. Afinal de contas, já foi publicado um número mais que suficiente de relatos contando os fatos nos campos de concentração. Aqui, todavia, apresentaremos os fatos apenas na medida em que eles desencadeavam uma experiência na própria pessoa. É para a experiência pessoal em si que se voltará o estudo psicológico que se segue. Este tem uma dupla intenção: atingir tanto o leitor que conhece como aquele que não conhece por experiência própria o campo de concentração e a vida que ali se passa. Para o leitor que o conhece, procuraremos explicar suas experiências com os métodos científicos disponíveis no momento. Para os outros leitores, procuraremos tornar compreensível aquilo que para o primeiro já foi sentido e faltava ser explicado. O objetivo, então, é fazer o não iniciado compreender também a experiência do prisioneiro e suas atitudes, e o número tão reduzido de ex-prisioneiros que sobreviveram, aceitando sua atitude singular diante da vida, o que constitui uma novidade do ponto de vista psicológico, pois a atitude dos sobreviventes não é sempre fácil de compreender. Frequentemente ouvimos essas pessoas dizerem: "Não gostamos de falar sobre a nossa experiência. Não é necessária nenhuma explicação para quem esteve num campo, e a quem não esteve, jamais conseguiremos explicar o que havia dentro de nós, tampouco o que continuamos sentindo hoje." É muito difícil fazer uma exposição metódica desse tipo de investigação psicológica. A psicologia exige distanciamento científico. Será que a pessoa que experimentou a vida no campo de concentração teria o distanciamento necessário durante a experiência, ou seja, na época em que precisou fazer as respectivas observações? Aquele que está fora tem distanciamento, mas está distante demais do fluxo de vivência para poder colocar qualquer afirmação válida. Pode ser que quem esteve completamente envolvido tivesse muito pouco distanciamento para poder chegar a um julgamento bem objetivo. Ocorre, porém, que somente ele chega a conhecer a experiência em questão. Naturalmente, não só é possível, mas é até muito provável que o critério que aplica às coisas esteja distorcido. Isso será inevitável. Será mister tentar excluir da descrição o aspecto particular e pessoal na medida do possível. Mas, quando necessário, ter também a coragem para uma descrição de cunho pessoal da experiência. Porque, a rigor, o perigo de uma investigação psicológica semelhante não reside em apresentar traços pessoais, mas exclusivamente em tornar-se tendenciosa. Por isso, deixarei que outros destilem mais uma vez o que está sendo apresentado, tirando do extrato dessas experiências subjetivas suas conclusões impessoais em forma de teorias objetivas. Essas teorias psicológicas poderiam ser uma contribuição à psicologia ou psicopatologia do encarceramento investigado há décadas. Já a Primeira Guerra Mundial mostrou, entre aspas, a doença do arame farpado dos primeiros campos de concentração. Devemos à Segunda Guerra Mundial a ampliação do nosso conhecimento sobre a psicopatologia das massas, para parafrasear o título de um livro bastante conhecido de Le Bon. Ela nos trouxe a guerra de nervos e todas as experiências do campo de concentração. Neste ponto, quero mencionar que inicialmente não pretendia publicar este livro com o meu nome, apenas com o meu número de prisioneiro. A razão disso era minha aversão a todo e qualquer exibicionismo com relação às experiências vividas. O manuscrito já estava concluído quando me convenceram de que uma publicação anônima comprometeria seu próprio valor, visto que a coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Por amor à causa, portanto, desisti também de cortes posteriores, suplantando a aversão ao exibicionismo com a coragem de confessar, superando-me assim a mim mesmo. A primeira fase,
Recepção no campo de concentração. Numa primeira classificação da enorme quantidade de material de observações sobre si mesmo ou sobre outros, do total de experiências e vivências passadas em campos de concentração, poderíamos distinguir 3 fases nas reações psicológicas do prisioneiro ante a vida no campo de concentração: a fase da recepção no campo, a fase da vida em si no campo de concentração e a fase após a soltura, ou melhor, da libertação do campo. A estação ferroviária de Auschwitz. A primeira fase caracteriza-se pelo que se poderia chamar de choque de recepção. É preciso lembrar que o efeito de choque psicológico pode preceder a recepção formal dependendo das circunstâncias. Esse foi o caso, por exemplo, no meu próprio transporte até Auschwitz. Imagine-se a situação. O transporte de 1.500 pessoas está a caminho há alguns dias e noites. Em cada vagão do trem se estiram 80 pessoas sobre a sua bagagem, seus últimos haveres. As mochilas, bolsas, etc., empilhadas, quase impedem a visão pelas janelas, deixando livre apenas um último vão na parte superior. Lá fora se divisa o primeiro clarão da aurora. Todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento onde nos usariam para trabalhos forçados. Aparentemente o trem para em algum lugar no meio da linha. Ninguém sabe ao certo se ainda estamos na Silésia ou já na Polônia. O apito estridente da locomotiva causa arrepios, ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por ela ser conduzida rumo à desgraça. O trem começa a manobrar frente a uma grande estação. De repente, do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão, surge um grito: "Olha a tabuleta, Auschwitz!" Naquele momento não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes de câmaras de gás, fornos crematórios e execuções em massa. O trem avança lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar aos poucos a má notícia à sua desgraçada carga humana, Auschwitz. Agora já está melhor. A aurora já permite ver a silhueta de um campo de concentração de colossais dimensões estendendo-se por quilômetros à esquerda e à direita dos trilhos. Múltiplas cercas de arame farpado sem fim, torres de vigia, refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos, cinzentas no alvorecer, que avançam exaustas pelas ruas desoladas, totalmente retas do campo de concentração, sem que ninguém saiba para onde. Aqui e ali se ouve um apito de comando, e ninguém sabe para quê. Em alguns de nós, o terror fica estampado no rosto. Eu pensava estar vendo certo número de cadafalsos dos quais pendiam pessoas enforcadas. O horror tomava conta de mim, e isto era bom. Segundo a segundo e passo a passo, precisávamos nos defrontar com o horror. Finalmente chegamos à estação de desembarque. Lá fora, nenhuma movimentação ainda. De repente, brados de comando daquele jeito peculiar, estridente e rude, que de agora em diante ouviríamos sempre de novo em todos os campos de concentração, cujo som é semelhante ao último berro de um homem assassinado, com uma diferença. O som é também rouco e fanhoso, como se saísse da garganta de um homem que tem de gritar constantemente assim, porque está sendo constantemente assassinado. Abrem-se violentamente as portas do vagão e ele é invadido por um pequeno bando de prisioneiros trajando a roupa listrada típica dos reclusos, cabeça raspada, porém muito bem alimentados. Falam todas as línguas europeias possíveis e irradiam todos uma jovialidade que neste momento e situação só pode mesmo ser grotesca. Como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha, assim o meu arraigado otimismo, que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações, se agarra a este fato. Nem é tão má a aparência dessa gente. Eles estão visivelmente bem-humorados e até rindo. Quem diz que não chegarei também à situação relativamente boa e feliz desses prisioneiros? A psiquiatria conhece o quadro clínico da assim chamada ilusão de indulto.
A pessoa condenada à morte, precisamente na hora de sua execução, começa a acreditar que ainda receberá o indulto justamente naquele último instante. Assim também nós nos agarrávamos a esperanças e acreditávamos até o último instante que não seria nem poderia ser tão ruim. Olha o rosto rechonchudo e rosado desses prisioneiros. Nem de longe sonhávamos que se tratava de uma elite, um grupo de prisioneiros escolhidos para receber os transportes dos milhares que anos a fio entravam diariamente pela estação de Auschwitz, isto é, para tomar conta de sua bagagem juntamente com os valores nela ocultos, utensílios difíceis de conseguir naquela época e joias contrabandeadas. Naquele tempo, Auschwitz era, sem dúvida, um centro singular na Europa da última fase da guerra. A quantidade de ouro, prata, platina e brilhantes que ali se encontrava, não só nos gigantescos depósitos, mas ainda em mãos do pessoal da SS, bem como do grupo de prisioneiros que nos recebia, certamente não tinha paralelo. Certa vez, éramos 1.100 prisioneiros num único barracão, destinado a abrigar no máximo 200, esperando pelo transporte para campos menores, sentados, acocorados ou de pé no chão da terra, passando frio e fome. Não havia lugar para todos se sentarem, menos ainda para se deitarem. Num período de 4 dias, recebemos uma única vez uma lasca de pão de 150 gramas. Naquela ocasião presenciei, por exemplo, uma conversa em que o encarregado do barracão negociava um prendedor de gravata de platina encravado de brilhantes com o prisioneiro daquele grupo de elite. O grosso desses objetos, entretanto, acabava sendo trocado por aguardente. Não me lembro mais qual era o preço para o tanto de aguardente suficiente para se divertir uma noite. Só sei de uma coisa. Esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool. Quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior? Para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e no crematório e que sabiam perfeitamente que, passando o seu turno, seriam substituídos por outro grupo e que seguiriam eles mesmos um dia o caminho daquelas vítimas cujos carrascos eram forçados a ser agora. Esse grupo recebia álcool praticamente à vontade, até do pessoal da SS. A primeira seleção. Eu e praticamente todos os integrantes do nosso transporte estávamos, portanto, tomados por essa ilusão de indulto, que acredita que tudo ainda pode acabar bem. Pois ainda não tínhamos condições de entender a razão daquilo que ali se desenrolava. Somente à noite é que iríamos entender. Mandaram-nos deixar toda a bagagem no vagão, desembarcar e formar uma fila de homens e outra de mulheres, para então desfilar perante um oficial superior da SS. Curiosamente, tive coragem de levar comigo minha sacola, escondida da melhor maneira possível debaixo da capa. Vejo então que a minha coluna se dirige, homem por homem, em direção ao oficial da SS. Fico calculando. Se ele perceber o peso da sacola que me puxa para o lado, no mínimo levarei uma bofetada que me fará voar na lama. Isto eu já conhecia de outra ocasião. Mas por instinto, quanto mais me aproximo daquele homem, deixo o meu corpo cada vez mais ereto, para que ele não perceba que estou carregando um peso. Ei-lo agora à minha frente, alto, esbelto, elegante, em uniforme perfeito e reluzente, uma pessoa bem trajada e cuidada, muito distante das nossas tristes figuras de rosto sonolento e aparência decaída. Ele se sente muito à vontade. Apoia o cotovelo direito na mão esquerda e com a mão direita erguida executa um leve aceno com o indicador. Ora para a direita, ora para a esquerda. Nenhum de nós tinha a menor ideia do significado sinistro daquele pequeno gesto com o dedo. Ora para a esquerda, ora para a direita, com frequência muito maior para a direita. Chega a minha vez. Alguém me sussurrou que para a direita, do ponto de vista do espectador, ia-se para o trabalho, para a esquerda, para um campo de doentes e incapacitados de trabalhar. Simplesmente deixo os fatos acontecerem. É a primeira vez que faço isso, mas tomarei essa atitude muitas vezes de agora em diante. Minha sacola me puxa para a esquerda, mas me aprumo e fico ereto. O homem da SS me olha criticamente. Parece hesitar, põe as 2 mãos nos meus ombros.
Faço um esforço para assumir uma postura do tipo militar. Fico firme e ereto. Lentamente ele faz girar os meus ombros, e lá me vou para a direita. À noite ficamos sabendo o significado desse jogo com o indicador. Era a primeira seleção, a primeira decisão sobre ser ou não ser. Para a imensa maioria do nosso transporte, cerca de 90%, foi a sentença de morte. Ela foi levada a cabo em poucas horas. Quem era mandado para a esquerda marchava diretamente da rampa da estação para um dos prédios do crematório, onde, segundo me contaram pessoas que ali trabalhavam, havia letreiros em diversas línguas europeias que caracterizavam o prédio como casa de banhos. Então todos os participantes do transporte mandados para a esquerda recebiam um pedaço de sabão marca Riff. Sobre o que se desenrolava dali em diante posso calar-me, depois que relatos mais autênticos já o tornaram conhecido. Nós, a minoria do transporte, ficamos sabendo disso naquela mesma noite. Perguntei a um dos companheiros que já estavam havia mais tempo no campo de concentração onde poderia ter ido parar meu colega e amigo P. Ele foi mandado para o outro lado? Sim, respondi. Então, podes vê-lo ali? Disseram. Onde? Uma mão aponta para uma chaminé distante algumas centenas de metros, da qual sobe assustadora e alta labareda pelo imenso e cinzento céu polonês para se extinguir em tenebrosa nuvem de fumaça. O que há ali? Ali o teu amigo está voando para o céu, é a resposta grosseira. Continuo sem entender, mas logo começo a compreender, assim que me iniciam no assunto. Tudo isso contei por antecipação. Do ponto de vista psicológico, ainda tínhamos um caminho muito longo a percorrer, desde o alvorecer na estação até adormecermos pela primeira vez no campo de concentração. Nossa coluna foi obrigada a correr desde a estação, escoltada por um pelotão da guarda SS com o fuzil engatilhado, passando pelos corredores de arame farpado carregado de alta tensão, até o banho de desinfecção. Para nós, eleitos na primeira seleção, ao menos um banho real. Mais uma vez era alimentada a nossa ilusão de indulto. A SS até parecia muito afável, mas logo percebemos que eram agradáveis conosco enquanto viam o relógio em nosso pulso, para em tom muito cordial nos persuadir a entregá-lo, já que de qualquer forma teríamos de entregar tudo o que ainda tínhamos conosco. Cada um de nós pensava consigo mesmo, perdido por perdido, se essa pessoa relativamente amigável receber o relógio em caráter particular, por que não? Quem sabe um dia poderá prestar-me algum favor. Desinfecção. Ficamos esperando agora num galpão que forma a antessala da desinfecção. A SS vem com cobertores sobre os quais devem ser jogadas as posses pessoais, todos os alimentos enlatados, todos os relógios e todas as joias. Para a diversão dos prisioneiros antigos que colaboram, ainda há entre nós alguns ingênuos que se arriscam a perguntar se não se poderia ficar ao menos com uma aliança, um medalhão, um talismã ou uma lembrança. Ninguém ainda consegue acreditar que, de fato, tiram literalmente tudo da gente. Procuro conquistar a confiança de um dos prisioneiros antigos. Aproximo-me dele com cuidado, mostro um rolo de papel no bolso interno da minha capa e digo: olha aqui, tenho comigo um manuscrito científico a ser publicado. Já sei o que você vai dizer, já sei. Escapar com vida, salvar a vida nua e crua é tudo, é o máximo que se pode pedir do destino. Mas eu não posso largar isto, eu tenho essa mania de grandeza e quero mais. Quero ficar com este manuscrito, você entende, preservá-lo de alguma forma. Ele contém a obra da minha vida. Ele começa a entender, sim. Começa a sorrir com todo o rosto, primeiro compassivo, depois, como se fosse divertido, fica de olhar zombeteiro e gozador até botar uma careta e gritar comigo, liquidando a minha pergunta com uma única palavra. Aquela palavra que desde então sempre ouviria como a mais usada no vocabulário do prisioneiro do campo de concentração. Merda! Ainda percebo em que pé estão as coisas. Faço aquilo que representa o ápice de toda essa primeira fase de reações psicológicas. Dou por encerrada toda a minha vida até ali. De repente,